No vídeo de hoje nós vamos contar uma história interessantíssima, a história do Papa que era casado. Aproveitando o tema, nós vamos desvendar as origens do celibato. Bom, celibato é só uma palavra bonita para descrever aquelas pessoas que resolveram não fazer sexo durante a vida. Normalmente essa opção pela abstinência sexual está relacionada a alguma convicção religiosa. Espera um pouquinho que nós vamos tratar esse assunto com detalhes já já. Bem-vindos à Sociedade do Conhecimento. Meu nome é André Frossart Signes, eu sou graduado em Ciências Políticas e um apaixonado por História Geral, Psicologia, Psicanálise, Filosofia, Sexualidade Humana. Aqui você aprenderá coisas que não são faladas em nenhum outro canal do YouTube. Isso porque os roteiros da Sociedade do Conhecimento são retirados diretamente de livros. Nada de chat GPT, nem copia e cola de outros assuntos que já estão batidos por aí. Eu me recuso a fazer vídeos sobre assuntos que estão na pauta da moda só para ganhar visualização. Não. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdo de qualidade e que tenha potencial real para agregar algo de valor para a sua vida. Olha, e para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um bônus especial. Nós vamos indicar um livro fantástico, que inclusive é o livro que está servindo de base para o roteiro de hoje. Vamos começar a nossa história? Embora nosso tema de hoje seja o celibato dos padres e a história do Papa que era casado, é necessário deixar claro que a associação do sexo com algo impuro não é uma exclusividade do cristianismo. Em antigos escritos budistas, datados de aproximadamente 500 a.C., o casamento é constantemente citado como a fonte de toda a inquietação. A raiz desse ensinamento budista vem do próprio Siddhartha, futuro Buda, que abandonou esposa e filhos para trilhar o caminho da sabedoria. Segundo a filosofia budista, o desejo sexual, assim como qualquer outro desejo, está intrinsecamente ligado ao sofrimento e a tudo mais que nos impede de alcançar a libertação. Assim como no budismo, o mandamento original do cristianismo em relação ao sexo não deixa dúvidas. Os seguidores devem evitá-lo com todas as forças. A grande ênfase hoje dada ao casamento e, por conseguinte, ao sexo heterossexual pode facilmente nos levar a crer que o cristianismo sempre agiu assim. Em outras palavras, a percepção socialmente consolidada do casamento como algo sagrado pode facilmente nos enganar e pensar que a igreja sempre enxergou o casamento dessa forma. Meus amigos, mas sinto lhes informar que não foi o caso. Ao examinar as origens do cristianismo, percebemos que o casamento heterossexual era apenas uma tábua de salvação. O casamento era simplesmente uma alternativa para os fiéis que não conseguissem controlar o desejo sexual e não caíssem em tentação. Nada além disso. A grande verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer é que a imagem que nós temos do casamento como algo desejável, de algo a ser incentivado e resguardado, é uma interpretação teológica e socialmente construída, que passa longe da recomendação bíblica. Veja só o que o apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. É bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente. Digo isso como concessão e não como mandamento. Notem a parte final desse texto. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que o casamento era uma concessão e não um mandamento. Assim, o casamento seria uma simples fuga contra o risco da fornicação, o pecado sexual. Mas André, o que tudo isso tem a ver com o Papa que era casado? Calma, nós já estamos chegando lá. Vamos seguir com o nosso raciocínio para que a gente consiga entender bem todo o contexto. Combinado? Veja bem, a ideia de Jesus, nascido de uma virgem, se alinha ao entendimento dominante à época, de vincular ao sexo um rótulo, uma conotação negativa. Afinal, como poderia o Filho de Deus nascer de um ato pecaminoso
Devemos sempre respeitar a fé das pessoas. Mas é interessante pensar sobre isso. A teoria de Jesus ter nascido de uma virgem serviria para reforçar a construção imagética da pureza de Cristo. Uma pesquisa de 2007 nos Estados Unidos mostra que 21% dos protestantes, 28% dos católicos não creem na gravidez da Virgem. Todas as fontes e as pesquisas estão contidas no livro que vamos indicar ao final do vídeo, ok? Acredito que você vai concordar comigo que a energia sexual é uma das forças mais potentes e constantes do ser humano. É algo que está em nossa natureza, um impulso dos mais avassaladores, difíceis de controlar. Então, como você pode imaginar, o início da organização da igreja não deve ter sido nada fácil. Já parou para pensar na missão dos fundadores da igreja convencer um monte de gente a simplesmente parar de fazer sexo? Como você já deve presumir, nem todos conseguiram aderir à moda da castidade. A exceção do casamento, concedida pelo apóstolo Paulo, com o tempo acabou virando regra. Com o passar dos anos e uma melhor organização administrativa da igreja, uma corrente de pensamento começou a defender que para se tornar um líder católico, ou seja, um padre, um bispo, um cardeal, um apóstolo ou até mesmo um papa, a pessoa deveria se manter distante da cobiça sexual e se resguardar. Vale lembrar que, naquela época, ainda não havia divisão entre a igreja católica e a evangélica. Era tudo uma coisa só, certo? Uma das primeiras tentativas de impor o celibato aos padres ocorreu por uma iniciativa de um bispo espanhol, no ano de 325, durante o primeiro concílio de Nicéia. Naquela época, o conceito de papa ainda não era bem definido dentro da igreja. Leão I, que viveu entre os anos de 440 a 480, é considerado por muitos como o primeiro papa. Somente no primeiro concílio de Latrão, em 1123, alcançou-se uma decisão final com respeito ao celibato dos padres católicos. Na prática, o decreto sobre o celibato dos padres significava que eles deveriam se abster do casamento, não necessariamente do sexo. Para vocês terem uma noção, prestem atenção a esse fato histórico particularmente curioso. Quando hierarcas da igreja se reuniram para o Concílio de Constança, em 1414, hordas de prostitutas acorreram para aquela cidade, pelo menos 700 delas, segundo fontes da época. Então, finalmente respondendo à grande questão do vídeo de hoje, o nome do papa que era casado, nós vamos revelar agora. Só que a resposta vai te surpreender. Não apenas um, mas vários papas mantiveram uma vida sexualmente ativa ao longo dos primeiros séculos da igreja. No século XV, Inocêncio VII foi o primeiro papa a reconhecer publicamente seus filhos. O sucessor dele, o Papa Alexandre XI, ordenou o cardeal o próprio filho, César, e também patrocinou no Vaticano um casamento épico para sua filha Lucrécia. É curioso pensar na possibilidade de algo que nós damos como certo, algo institucionalizado e imutável, como a santidade dos papas, há poucos séculos atrás era muito diferente do que é hoje. Muito embora formalmente exija o celibato de seus padres, a Igreja Católica atualmente reconhece que um número nada desprezível deles são, de fato, casados. Além disso, vários ex-pastores anglicanos e luteranos que se converteram obtiveram a permissão de conservar seus casamentos. Então, seria a religião, em essência, contra todo e qualquer tipo de sexo, como costumam sugerir abordagens mais simplistas sobre o tema? Sim e não. Enquanto o cristianismo e o budismo, em suas origens, realçam o ideal de total abstinência sexual, o hinduísmo, judaísmo, o islã, bem como diversas outras religiões, como algumas praticadas na Grécia Antiga, sugerem o oposto e condenam a castidade. É muita informação, né, pessoal? Qualquer que seja o nosso entendimento a respeito dessas figuras dos líderes supremos da Igreja Católica, é inquestionável que eles são figuras centrais da geopolítica mundial. Os papas são figuras midiáticas e as suas ações e palavras transcendem a ordem religiosa, tendo impacto também na ordem política e social. Bem, como prometido, eu vou te dar uma indicação de ouro, o nome do livro utilizado como base para o vídeo de hoje. O livro chama-se Sexo e Religião, de um autor norueguês,
O link para comprar esse livro está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link. Eu acredito que esse livro é de leitura obrigatória para todos aqueles que querem obter um pouquinho mais de conhecimento sobre a história da sexualidade. São 500 páginas de um conteúdo riquíssimo. Caso você tenha se interessado em comprar o livro, compre pelo nosso link, pois assim você estará ajudando o canal. Nós ganhamos uma pequena comissão sobre as vendas feitas por esse link. Já para quem não se interessou em comprar o livro, não tem problema. Deixa aqui uma curtida nesse vídeo e se inscreve no canal, que isso já ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Para quem não tem o hábito de leitura e prefere assistir vídeos como forma de obter conhecimento, eu vou indicar um curso em vídeo fantástico sobre sexualidade. É o segundo link na descrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. E aqui nós encerramos mais esse capítulo da Sociedade do Conhecimento.